Jacques Lacan e o conto Diabo Amoroso. Em 1966, ao publicar um escrito que chamou de Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo do Inconsciente Freudiano, o psicanalista francês Jacques Lacan recorreu a um pequeno e antigo conto para estudar a questão do sujeito e o lugar do demônio como voz do desejo. Lacan tomou como referência uma pergunta feita pelo diabo num texto escrito em 1772 por Jacques Cazotte, intitulado O Diabo Amoroso. Numa época em que predominava a afirmação de empirismo, o livro surgiu como um ato de coragem e contraponto radical, como uma corrente subterrânea que evoca as águas do fantástico, onde o diabo, como lugar do desejo que interroga e acossa, aparece travestido em Biondetta, uma bela mulher por quem o protagonista se deixa seduzir. Dom Álvaro, um homem jovem mais sábio, invoca Satanás. Ao ver o jovem Álvaro, Satã se apaixona por ele e assume a aparência de uma jovem mulher, Biondetta. Ele segue Álvaro como seu pajem. Na jornada que se desenrola, Satanás, disfarçado de mulher, tenta seduzir Álvaro, que rejeita seus avanços para não perder a virgindade. Ele não está disposto a comprometer a sua honra dormindo com uma mulher antes de se casarem e primeiro precisará da aprovação de sua mãe para a união. Ao longo de sua jornada, Biondetta, o nome que o diabo como mulher, e Álvaro se aproximarão cada vez mais. Quando a amiga do protagonista, Olímpia, descobre que o servo homem de Álvaro é, na verdade, do sexo feminino, ela confronta Álvaro, que nega as acusações e fica do lado do seu servo. A partir daí, Biondetta abandona a vida de serva e passa a se aproximar cada vez mais de Álvaro, sobrevivendo a uma tentativa de assassinato de Olímpia. O demônio tenta fazer sexo com Álvaro, antes do casamento ou da bênção da mãe de Álvaro, mas é rejeitado por Álvaro. Biondetta não se despede e nunca mais é encontrada. Álvaro volta à corte de sua família, onde sua mãe o consola que tudo foi um pesadelo. Sua mãe o lembra que se tivesse ouvido, nunca teria sido vítima do diabo. O romance seria influente para Jacques Lacan, que o encontrou como parte de um simpósio sobre Jacques Cazotte. Lacan adaptaria uma cena da história em que o diabo aparece pela primeira vez e pergunta a Álvaro: "Te vou, o que você quer?" em italiano. Lacan incorporou isso ao gráfico do desejo, argumentando que é preciso perguntar-se repetidamente o que o grande outro realmente quer. O desejo é sempre conflituoso, na medida em que seus primeiros objetos são proibidos. Daí decorre que todos os objetos substitutivos do nosso desejo comportem também algo conflituoso. Dito de outra forma, o desejo pode provocar angústia, pois todo desejo comporta na sua origem algo recusado pelo sujeito. Mas então por que Lacan diz que podemos ser culpados por ceder de nosso desejo se nós mesmos recusamos em alguma medida? É que de qualquer forma somos responsáveis por ele, mesmo de maneira inconsciente. Somos responsáveis pelo nosso desejo. Daí a questão ética colocada por Lacan: agistes conforme o desejo que te habita? No conto, o que está em jogo é saber o que não se pode saber, saber sobre a luz roubada aos céus, da qual Lúcifer é seu portador, o saber não sabido, o saber do inconsciente. Aí tem início uma liberdade que não existia, a de se pensar o mal como necessário para a existência do bem. Liberdade da multiplicidade contra o império da significação única, o avesso do que pode ser percebido quando se fala de arte e educação, como uma leitura que se instala verticalmente e não dá espaço à subjetividade. O diabo amoroso faz surgir, então, uma possessão educacional a partir do sujeito,
de uma ideia de subjetividade que sustenta a radicalidade, que chama atenção para o que se resiste perceber e para o que se assombra. Um diabo que nos permite escapar de uma bondade essencial e destruir a visão de um acesso educacional de melhoria do homem, de redenção. Em termos psicanalíticos, nos defrontamos com uma alienação fundamental do homem frente à ignorância dos seus próprios desejos, o que coloca uma condição de condenado, a desejar muitas vezes o que não quer ou a que querer o que não deseja. Opacidade que, para Lacan, faz a real substância do desejo. Daí a pergunta dirigida ao outro: Chevaux, que queres?